Graça e paz a todos os irmãos, amém? Amém? Amém. Você pode se levantar, querido, nós vamos começar esse culto louvando ao Senhor com uma canção. Não tem jeito melhor da gente encerrar o nosso domingo do que estar na casa do Senhor. É realmente um privilégio termos a liberdade de podermos estar na casa do nosso Deus. Então, com muita alegria, vamos louvá-lo a Ele, exaltar o nome do Senhor, porque nosso Deus, Ele é grande, Ele é maravilhoso. Amém? Vamos lá? De água em vinho, e ao cego deste visão. Não há outro igual a ti. Do mundo tu és a luz, brilhas na escuridão. Não há outro igual a ti. Meu Deus é grande, meu Deus é forte, Deus não há outro igual a ti. Cura as dores, és poderoso, meu Deus, meu Deus. Tu és a luz, brilhas na escuridão. Não há outro igual a ti. Meu Deus é grande, meu Deus é forte, Deus não há outro igual a ti. Cura as dores, és poderoso, meu Deus, meu Deus. Meu Deus é grande, meu Deus é forte, Deus não há outro igual a ti. Cura as dores, és poderoso, meu Deus, meu Deus. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, não há quem possa deter. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, não há quem possa deter. Não há quem possa deter. Meu Deus é grande. Meu Deus é grande, meu Deus é forte, Deus não há outro igual a ti. Cura as dores, és poderoso, meu Deus, meu Deus. Meu Deus é grande, meu Deus é forte, Deus não há outro igual a ti. Cura as dores, és poderoso, meu Deus, meu Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, não há quem possa deter. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, não há quem possa deter. Não há quem possa deter. Amém. Pode aplaudir. Vai, mas que aplauso fraco é esse para o nosso Deus? Aplauda ao Senhor. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 8, verso 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, amém?
Fala para quem está do seu lado, nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Meus irmãos, a gente precisa ter essa certeza no nosso coração, porque muitas vezes a gente, esquece desse detalhe tão importante. A vida, a situação, a semana, ela é tão difícil que a gente precisa se lembrar, Deus é comigo. Você crê nisso, em nome de Jesus? Amém. Que Deus é contigo? Às vezes a gente vive aí a vida, fala, não sei se Deus está comigo. A palavra do Senhor é a melhor arma que a gente tem para entender que Deus é conosco. E acredite, nada pode separar você do amor de Deus. Amém, queridos? Amém. Erga suas mãos, vamos orar a Deus agora nesse momento, apresentar ao Senhor, já estamos na presença dEle. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos nesta noite, por estarmos aqui juntos, ó Deus, reunidos na sua casa. Glorificado seja o teu nome, exaltado seja o Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos. Obrigado pela tua igreja que se reúne para prestar um culto ao Senhor. Ó Deus, que nesta noite possamos ser tocados pelo teu Espírito Santo. Que nesta noite, ó Pai, nós possamos ouvir a tua voz. Por isso, ó Deus, nós entregamos nas tuas mãos nossa vida, tudo aquilo que temos e que somos para te adorar, para te exaltar. Entregamos nas suas mãos, ó Deus, esse culto, que verdadeiramente, ó Deus, o Senhor possa manifestar o teu poder sobre nossas vidas neste lugar. Este ambiente, ó Deus, ele foi preparado. Há algo especial aqui neste lugar, Senhor. E nós temos a certeza que ao sair desse lugar, nós vamos ter a convicção de que o Senhor falou conosco, que o Senhor tocou no nosso coração, que o Senhor transformou a nossa história, que o Senhor mudou a situação que nós estamos vivendo. Ó Deus, que o Senhor possa cuidar de cada um que está aqui, Pai. O Senhor sabe, ó Deus, como entrou cada um, qual é a situação do coração dos seus filhos, qual a situação que eles estão vivendo, talvez alguma coisa que traz preocupação, traz ansiedade. Em nome de Jesus, Deus, que nesta noite nós possamos descansar no Senhor. Como diz a tua palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada e nem ninguém pode nos separar do teu amor. Não são pessoas, não é situações que a gente passa, nada pode nos separar do teu amor. E é por isso que nós temos essa convicção de que o Senhor está conosco, que o Senhor vai nos abençoar mais uma vez nesta noite. Obrigado porque nós podemos começar a semana da melhor forma possível, que é na casa do Senhor, pedindo as bênçãos, ó Deus, pela semana que vai vir, e que o Senhor assim possa nos abençoar desde já, cada um de nós, nossa família, pessoas que nós amamos e conhecemos. Que o Senhor manifeste também o poder do Senhor sobre essas vidas, Pai. Nós oramos e agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém? Aplauda bem forte ao Senhor. A nossa nação, o nosso Brasil precisa da presença do Senhor. A nossa pátria precisa da presença do Senhor, precisa do mover do Espírito Santo. Esteja colocando nas mãos do Senhor durante esta canção a nossa pátria, o nosso Brasil. Amém? Firma
de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Adoramos a Ti, ó Pai. Salve nossa nação. Declare só Tu és santo. Só Tu és santo. Levante a sua voz e cante que santo, santo, santo é o Senhor. Só Tu és santo, Senhor. Ele é santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que a igreja canta. Ouve, levante a sua voz e faça uma oração a essa canção. Oração altíssimo, e sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor. Aleluia, aplauda ao Senhor. Realmente precisamos orar pela nossa nação. Dia 7,
feriado, né? Independência do Brasil, precisamos clamar. Nós vamos ter um momento como esse, no finalzinho do culto, mas eu queria nesse momento também estender a nossa oração por algumas pessoas, por algumas vidas que precisam de oração. Nós precisamos continuar orando pela Julieta, irmã, que está internada, ela fez cirurgia. Então os irmãos, quando lembrarem, continuem orando pela vida dela. Orar também por uma amiga da Nathalie, que ela chama Elaine. Ela teve algumas complicações na hora do parto, né? O bebezinho nasceu com alguns probleminhas e a gente precisa orar, porque o neném está na UTI e só tem 2 dias de vida e que talvez vai precisar fazer uma cirurgia. O nome dele é Mateus, então é filho dessa moça, Elaine. Então vamos, né, levantar um clamor a Deus por essa vida que chegou ao mundo e precisa dos cuidados do Senhor. Vamos orar também pela vida do pai do Jacques, irmão João, que está internado, ele está fazendo um tratamento na pele dele, teve algumas complicações. E então vamos pedir, né, que Deus entre com providência, trazendo a cura, a restauração que precisa nesse momento. Então são alguns pedidos de oração que nós precisamos apresentar diante do Senhor. E quem sabe você também nessa noite tem alguma necessidade específica, né? Quero convidar o Ronaldo aqui, ele vai estar orando, intercedendo por essa causa, por essas pessoas. E de repente você também precisa, né, resolver uma situação ainda essa semana, ou você está clamando a Deus já há algum tempo por essa situação, mas continue orando, continue crendo. Deus, ele está no controle de tudo, né? Deus, ele está no controle, no governo de todas as coisas. Então não deixe, né, o inimigo, as situações roubarem essa certeza do seu coração, porque eu quero te dizer alguma coisa. Às vezes o tempo nos enfraquece, às vezes a resposta não chega, às vezes a situação não é resolvida, mas Deus, ele tem o tempo certo para agir na nossa vida. Você crê nisso em nome de Jesus? Então continue orando, continue crendo, porque o agir é de Deus. Vamos orar. Se você puder se ajoelhar, nós estamos o hábito, o costume, você se ajoelhar, quem puder. Se você não puder, fique à vontade como você está. Vamos orar, amém? Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor, meu Deus. Agradecemos ao Senhor por esse momento, Senhor. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, por o Senhor ter tocado em nossos corações, e estarmos assim, prostrados, intercedendo, orando por esses irmãos, Senhor. Esses irmãos que necessitam ali, Senhor, da intervenção do Senhor, meu Deus. Clamamos ao Senhor, meu Deus, recorremos ao Senhor. Peço ao Senhor, meu Pai, pela nossa irmã Julieta, Senhor. Entra ali naquele quarto, Senhor, onde ele está acamada ali, já por algum tempo, Senhor. Por algum tempo a tua filha está ali, Senhor, sendo amparada pela medicina ali, nos cuidados da ciência, Senhor. Mas pedimos ao Senhor, médico dos médicos, és o Senhor, meu Pai. Entra ali com providência, Senhor, reverte essa situação, Senhor. Faça ali o sobrenatural do Senhor, meu Deus. Faça o sobrenatural, restaura ali, Senhor. Restaura a saúde da tua filha, Senhor. Não deixe nenhuma sequela, Senhor. Faça a obra por completo, pedimos ao Senhor, meu Deus. Porque a quem pediria eu, Senhor? A quem pediríamos nós, Senhor? Senão ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é o Deus do milagre, o Deus do sobrenatural em nosso meio, Senhor. Estamos clamando, estamos pedindo socorro do Senhor pela nossa irmã ali, para que o Senhor venha fazer, para que ela possa estar novamente em nosso meio, Senhor.
como ela muitas vezes esteve diante da tua presença aqui em meio à igreja, Senhor, esteve aqui buscando ao Senhor, esteve aqui ouvindo ao Senhor, esteve aqui louvando ao Senhor, meu Deus. Não se esqueça dos feitos da tua filha, Senhor. Seja o Senhor para com os familiares ali também, Senhor, confortando, consolando, amparando, Senhor. Seja o Senhor falando ao coração de cada um dos familiares ali, Senhor, que creio que tem passado por um momento delicado diante dessa situação, Senhor. Entra com providência, Senhor, entra com providência, demonstre o Deus grandioso, Pai amoroso que Tu és, diante dessa situação, Senhor. Também, Senhor, peço ao Senhor, por aquela vida, pelo Mateus, Senhor, que está ali diante de uma situação também delicada, Senhor. Essa vida que veio a este mundo, Senhor. E sabes o Senhor, meu Deus, desde a concepção ali, Senhor, onde o Senhor esteve presente, Senhor, esteja agindo ali sobre a vida do Mateus, sobre a vida desse familiar, da sua mãe ali também, Senhor. Seja o Senhor sustentando, seja o Senhor amparando, seja o Senhor fortalecendo essa criança, Senhor, essa criança, esse recém-nascido, Senhor. Porque aos nossos olhos, aos meus olhos, Senhor, não acho justo, Senhor, não acho certo, Senhor, que isso possa estar acontecendo, Senhor, que ele possa estar ali passando por essa situação ali sobre esse mundo, Senhor, logo ali na sua concepção, logo ali diante da vida que o Senhor deu, Senhor, porque o Senhor é aquele que dá e tira a vida, Senhor. Está em suas mãos, Senhor, está em suas mãos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Entra com providência ali, Senhor, entra com providência, dê a saúde, Senhor, dê a saúde necessária para essa criança, para com sua mãe ali, que passam por essa situação, para o pai ali também, que tem acompanhado esse momento, Senhor. Seja o Senhor, meu Deus, seja o Senhor amparando, confortando, seja o Senhor ali entrando com providência diante dessas situações, em nome do Senhor Jesus. Para com o pai do nosso irmão em Cristo Jesus, para com o Senhor João, Senhor, que está acometido por essa enfermidade, a qual os médicos têm ali feito os exames necessários para identificar o que está passando, Senhor, sobre a vida do João, Senhor. Seja o Senhor ali, seja o Senhor através das mãos dos médicos, Senhor, seja o Senhor ali dando entendimento, sabedoria, Senhor, seja o Senhor também fazendo sobre a vida do João ali, do pai do Jaque, Senhor, esse que sempre demonstrou alegria diante de nós, com a sua esposa em meio à tua igreja, Senhor, que faz a diferença em meio à tua igreja, Senhor. Atenta, Senhor, atenta, Senhor, atenta pelos feitos dos Jacques, da sua esposa, Senhor, se utilizando assim, Senhor, se utilizando assim para que o João novo seja restaurado ali dessa enfermidade, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor, porque o Senhor é o Deus da perfeição, Senhor, o Senhor é o Deus da perfeição, Senhor, e tudo que advém do Senhor é perfeito, Senhor, é agradável, é maravilhoso para nós, Senhor. Por isso peço ao Senhor, para que o Senhor venha operar ali o milagre também, Senhor. Opera o milagre, livra-o dessa enfermidade, Senhor, seja ela física ou seja ela espiritual, Senhor, porque não há barreiras para o Senhor, não há impedimentos para o Senhor, não há distâncias para o Senhor alcançar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, é que a tua igreja está aqui clamando agora por esses pedidos, Senhor, para que haja o testemunho em meio à tua igreja, Senhor, para que haja edificação para nossas vidas, Senhor, mediante os feitos do Senhor é que clamamos e pedimos nesse momento, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, Senhor. Nossa oração, Altíssimo.
Aleluia. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Pode se assentar, por gentileza. Quero dar um recadinho, irmãos. Primeiro deles, falando sobre terça-feira. Terça-feira é feriado, dia 7 de setembro. Vocês estão vendo aí duas faixinhas verde e amarela. E eu quero fazer esse convite para você. Toda terça-feira, às 9h30 da manhã, nós temos um culto aqui de oração. E essa terça-feira será especial, porque além de outras necessidades, que a gente ora um pelo outro, que a gente ora pela igreja, nós vamos intensificar a nossa oração pelo Brasil, né, pela nossa nação. Os irmãos têm acompanhado as informações, redes sociais. Essa é a arma que Deus nos deu. Então, é um feriado, de repente você vai estar em casa, então venha para cá. É das 9h30 até as 10h30. Depois você fica livre para fazer o restante das suas atividades. Mas eu quero fazer esse convite especial para você estar aqui, tá bom? Se você puder, venha orar conosco. É um tempo muito abençoado e eu quero que nós, como igreja, possamos orar pelo nosso Brasil. Eu sei que você ora já na sua casa, você já tem esse hábito, mas como igreja, juntos, eu acredito que o poder de Deus também é derramado. Então, venha orar para que Deus abençoe a nossa nação, tá bom? O outro convite é para a terceira idade, na sexta-feira, dia 10, às 14 horas. Nós vamos ter um encontro aqui na igreja, então você da terceira idade está convidado a participar conosco, tá bom? Um outro recadinho é falando da Semana da Compaixão, que começa essa semana. Então, você que já está acostumado a fazer as suas doações para abençoar famílias, pessoas que precisam de uma cesta básica, eu quero incentivar você a continuar contribuindo, tá bom? Financeiramente, você já tem aí as informações, é no Banco Itaú. Só um detalhe, você precisa fazer, né, a transferência, o depósito, na conta da nossa associação, tá bom? Isso vai facilitar muito para os tesoureiros. Então, por gentileza, veja aí as informações, os dados da conta da BAC, tá bom? Para você fazer a sua transferência nessa conta. Tem pessoas que têm feito a depósito, transferência na conta da igreja. E os tesoureiros, né, precisam identificar, depois repassa para a BAC, para a nossa associação. Então, facilitaria muito se você fizesse a sua transferência na conta da ABAC, tá bom? É no mesmo banco, Banco Itaú, é a mesma agência, só que a conta ela muda, é 22.275, dígito 5. Então, faça essa gentileza para facilitar na administração desses recursos, tá bom? E você também pode trazer o quilo de alimento. Aqui na igreja, durante a semana, é só terça-feira que, por conta do feriado, nós vamos ter o culto, mas a administração estará fechada. Mas às 9h30 estaremos aqui. Se você quiser trazer 1 quilo de alimento, traga, né, que a gente vai recolher também os alimentos. Ou durante a semana, e você tem até o próximo domingo para trazer o quilo de alimento e abençoar as famílias, as vidas que precisam de uma cesta básica, né? A gente pode, com certeza, ajudar aqueles que estão próximos de nós, e esta é uma ação que eu e você podemos nos envolver, tá bom? Que Deus continue multiplicando e abençoando na sua vida, você que tem doado, que tem entendido essa nossa missão, essa nossa responsabilidade. O outro recado é falando do próximo domingo. Vamos ter aqui à noite venda de lanche de pernil com vinagrete e sorvete, tá bom? Então, aí está na projeção para você vir preparado para isso, tá? Todo o recurso, né, o dinheiro que vai ser levantado com essas vendas é para o investimento do Projeto Recriar. O Projeto Recriar é um trabalho social da nossa igreja com as crianças da comunidade, né? E também esse recurso vai ser levantado para investir em missões nacionais. Então, a venda desse lanche, desses picolés,
tem esse propósito, essa finalidade de arrecadar fundos para o projeto Recriar e também para missões nacionais. Então, a gente está avisando hoje para você vir preparado para o próximo domingo à noite, tá bom? E assim adquirir esse lanche, vai abençoar a sua vida e vai abençoar os trabalhos aonde serão feitos os investimentos. E por falar em investimento, nós temos lá na entrada, na recepção, os nossos adolescentes. Eles estão vendendo pão de mel. Hoje de manhã, eles venderam brigadeiro. Acabou todos os brigadeiros. Venderam todos os brigadeiros de manhã? Não, ainda tem? Eu levei, nossa, está uma delícia. Não é propaganda enganosa não, meus irmãos. Pode adquirir o brigadeiro, que está uma delícia. A gente levou de manhã e está muito gostoso. E agora à noite tem alfajor e o brigadeiro, tá bom? Então leve, abençoe o ministério dos adolescentes. Eles estão vendendo esses doces para levantar recurso para o ministério deles, para o trabalho que eles estão fazendo na igreja. Então, eu acho que vale muito a pena a gente investir, né, esse dinheiro na vida deles, comprando aquilo que eles estão fazendo com muito amor e abençoando a vida deles. Tá bom, igreja? Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos agora entregar os dízimos e as ofertas. Eu quero deixar aqui um versículo com os irmãos da palavra de Deus, que diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Salmos 116, verso 12. Escute como é importante a gente entender, né, essa nossa responsabilidade de entregar o dízimo e a oferta. O salmista aqui, ele dizendo com suas palavras, ele ressalta: como eu posso, o que eu posso fazer, né, para retribuir a Deus, para devolver a Deus a tamanha bondade que Ele tem tido comigo. Isso são palavras que ele tinha lá no passado. E eu acredito que também nas nossas vidas, hoje, não é diferente. Como é que a gente também pode retribuir a bondade de Deus? Com o dízimo e a oferta. Por quê? Porque a nossa vida financeira, ela é base de tudo. Você compra o alimento, você paga as suas contas, você compra a roupa que você veste, você paga o aluguel da sua casa, você paga o financiamento do seu carro. Enfim, o dinheiro ele é muito importante, mas a gente não pode esquecer que é Deus que tem nos abençoado. E como é que a gente retribui essa gratidão? Como é que a gente retribui? É reconhecendo, né, aquilo que Deus tem feito por nós através do dízimo e da oferta. Então, se você veio preparado para isso essa noite, na hora do louvor, você pode sair do seu lugar e depositar o envelope, ou então faça a transferência bancária. Nós temos o cartão lá atrás também, que você pode abençoar a igreja, o reino de Deus. Então, vamos continuar, né, retribuindo a bondade que Deus tem feito conosco todo mês, né? Por mais que você diga assim: mas eu tenho passado tanta luta nessa área financeira. Com certeza, muitas pessoas têm passado por lutas. Mas a verdade, irmãos, é que Deus está cuidando de nós. Você crê nisso em nome de Jesus? Deus está cuidando de nós, né? Então, se você pode, se você veio preparado esta noite para isso, sai do seu lugar na hora da adoração. Nós também temos os intercessores, que é um hábito nosso. Eles têm ali a cestinha, que você pode entregar o seu pedido de oração. Porque durante a semana, os intercessores, nós temos uma equipe para isso, que está orando, intercedendo pela sua vida, naquilo que você coloca ali escrito nesses papéis. Então, na hora do dízimo, as irmãs estarão ali, né, do lado do gasoflaso, você pode depositar também o seu pedido de oração. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor, consagrar o nosso dízimo e a nossa oferta. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos mais uma vez, porque nós temos a oportunidade, o privilégio nessa noite, de entregar o nosso dízimo e a nossa oferta. Também queremos dizer, como o próprio salmista, como podemos retribuir toda a bondade que o Senhor tem tido conosco. E uma das formas é trazendo o nosso dízimo e a nossa oferta. Porque nós temos a convicção que é o Senhor que tem nos sustentado. É o Senhor quem nos tem dado a provisão.
Por mais que a gente saia para trabalhar, ou tenha a aposentadoria, ou uma pensão, tudo isso é fruto, ó Deus, da bondade do Senhor para conosco. Por isso, ó Pai, nos ajuda a ter um coração generoso, a um coração que reconhece que tudo isso que nós temos vem do Senhor. É claro, ó Pai, que é dedicação do nosso esforço, é suor do nosso rosto, mas também é a bondade, é a misericórdia do Senhor que tem nos cercado e nos sustentado todos os dias. Que o Senhor multiplique esses recursos, o dízimo, a oferta, que o Senhor abençoe, ó Deus, a vida dos nossos irmãos, suprindo as suas necessidades. Ó Deus, e se porventura alguém tem passado por dificuldade nesta área financeira, que o Senhor possa nesta noite, ainda esta semana, abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida na vida do seu povo. Continua, Senhor, a nos dar sabedoria para administrar os nossos recursos financeiros. Que o Senhor nos ajude a ter o entendimento para também separar o nosso dízimo, a nossa oferta e consagrar e dedicar na casa do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, nós vamos continuar esse momento de adoração ao nosso Deus. O Senhor é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus.
soar da trombeta de Deus, o próprio Senhor, Ele descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para todo sempre. Amém. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Que dia lindo vai ser esse dia em que possamos estar na casa do Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Ele vai voltar. Maranata. Vem Jesus, diga vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Maranata, Senhor Jesus, vem Jesus,
igreja avança, ó Deus. Crendo, ó Deus, que naquele glorioso dia, Senhor, o Senhor voltará, Senhor, para nos buscar, ó Deus. Independente, ó Deus, de todo sofrimento, ó Deus, de toda tristeza, Senhor, incerteza, Pai, que esse mundo, Senhor, ele tem passado, Senhor, o Senhor é fiel. E nós sabemos, ó Deus, em quem temos crido, ó Deus. Nós sabemos que a nossa fé, Senhor, está em Ti, Senhor, firmada na rocha, ó Deus. Um Deus que não falha, um Deus que não muda, um Deus que Ele é fiel para cumprir as promessas, ó Deus, que fizeste a nós, ó Deus. E, Senhor, que o Senhor mantenha, Senhor, o Espírito Santo Consolador para nos consolar, nos guardar, nos instruir até a Tua chegada, Senhor, até a Tua vinda, Senhor, que será, Senhor, marcada para nós, Pai, até a eternidade, Senhor. Nos guarda, Senhor, guarda a Tua igreja, Senhor, do mal que assola esse mundo, ó Deus, e que os nossos pés, ó Pai, sejam firmados em Ti, Senhor, até a Tua vinda, Deus, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, amém. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar. Vamos meditar na palavra do Senhor. Nessa terça-feira, nós vamos comemorar um feriado, né? Fala sobre a independência do Brasil. Um marco muito importante na nossa história, na nossa vida. E como eu comentei aos irmãos, e também vocês têm acompanhado, nós sabemos que haverá manifestações no Brasil inteiro. Talvez até você já se prontificou, né? Aí lá na Paulista, sei. Mas a gente tem ouvido, visto, muitas pessoas que têm esse interesse de manifestar em prol de mudanças que ela quer no país, na nação. Não há nada de errado nisso. Nós também, como cidadãos brasileiros, nós precisamos desejar, querer a mudança no nosso país, sempre para o melhor. E assim é a nossa vida espiritual. Nós também precisamos sempre desejar, querer o melhor para as nossas vidas. Você jamais poderá ser a mesma pessoa que você foi ontem. Nós precisamos desejar, querer ser melhores. Você precisa, como a gente vê lançamento, né, de carro, de celular, versões novas, você precisa ser uma versão mais atualizada do que ontem, na sua vida cristã, na sua vida espiritual. E quando nós olhamos para esse cenário do nosso país, essas informações, essas colocações, toda essa situação que estamos acompanhando, e nós desejamos também o melhor para a nossa nação, porque isso vai melhorar a nossa vida em casa, na família, no trabalho, na empresa, ou seja, qualquer ramo que você está envolvido ou você vive na sua vida. Melhorando o país, melhora as coisas para muita gente. Mas, sem dúvida nenhuma, uma das coisas que nós mais precisamos desejar, além de manifestar, além de querer essa mudança para o nosso país, é que Deus, Ele venha sarar a nossa nação. A palavra de Deus, ela nos fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Você pode repetir isso comigo? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que essa nação brasileira se converta. Que o Brasil se achegue aos pés de Jesus. E, na verdade, esse deve ser o desejo da igreja. Esse deve ser a minha e a sua oração. Que Deus possa realmente converter o coração daqueles que estão distante do Senhor. Porque se nós pararmos para pensar, meus irmãos, o problema ele não é só político, econômico ou social. Evidente que existe um problema nesse cenário todo. E para piorar a situação, o Covid, né, ele veio para destruir muitos sonhos, muitos lares,
muitas empresas, e instalou crise em vários setores da nação. Então, o problema existe, social, econômico, político. A gente vê essa guerra entre instituições, entre pessoas. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, não há dúvida no meu coração que o maior problema, não só do Brasil, mas de todo o mundo, o problema maior é moral e espiritual. Não sei se você concorda comigo, mas analisando todo o cenário que nós estamos vivendo, quando nós lemos as Escrituras, nós vamos ver que também em vários momentos da história, as nações também passaram por crises, por problemas sociais, político e econômico. E a grande verdade é que esses problemas, eles estavam, muitos deles, relacionados à vida moral do povo, à vida espiritual da sociedade. Vale lembrar um exemplo só disso, do que eu estou falando, quando nós vamos lá no capítulo 6 de Gênesis, nós vamos ver que Deus, ele levanta Noé, porque aquela sociedade, aquelas pessoas, elas já estavam distante de Deus, eles já estavam longe do Senhor, eles já esqueceram-se de que existia um Deus. E a palavra do Senhor, ela é tão forte, no capítulo 6, no verso 5, diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a sua inclinação dos pensamentos e do seu coração era sempre e voltado para o mal. Olha só, que versículo forte. Não estamos falando do Brasil do ano de 2021. Estamos falando de um versículo, de um texto, que foi escrito há milhares e milhares de anos atrás. E que essa situação, ela vem se arrastando durante a sociedade por anos e anos. Por mais que Deus, ele enviou o dilúvio, você sabe, conhece toda a história, aonde Deus, lá no verso 7, melhor dizendo, no verso 6, no capítulo 6 de Gênesis, diz: então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou o seu coração. Por quê? Era a criação de Deus. Diz aqui que ele se entristeceu de ter feito o homem. E o verso 7 diz: o Senhor então disse: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também grandes animais e pequenos, e as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. E aí diz o verso 8: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Que interessante, né? Aqui nessa situação, Deus, ele se propõe a destruir a sua própria criação. Sabe quando às vezes uma mulher, dona de casa, enfim, uma moça, ela se propõe a fazer um bolo, e aí, de repente, lá nos ingredientes, ela esquece de colocar o fermento. Aí ela vê que nada acontece. O que ela faz? Pega todos aqueles ingredientes, abre a lata do lixo e joga tudo fora. E quem está animado, às vezes ela vai fazer de novo. Ou o homem, quando ele se propõe em pintar a casa, e aí ele vai pintar uma parede, aí ele fala: não ficou bom, eu vou fazer de novo. É mais ou menos essa ideia que Deus tinha no coração, quando ele olha para a humanidade e vê a humanidade corrompida. Isso há milhares de anos atrás. Aí eu pego um texto desse, eu observo, medito, leio e fico pensando: o que é que Deus pensa hoje da sociedade? O que é que Deus hoje pensa
da humanidade. Se a gente comentar, né, os problemas que existem na sociedade, na humanidade, não estou falando só do Brasil, não. Eu estou falando na humanidade inteira. A corrupção, os problemas econômicos que existem, a fome no mundo inteiro. Agora, recentemente, para mim é um caso recentemente do Afeganistão, todas essas questões ligadas à destruição do ser humano, à vaidade, a corrupção, ela vai entrando no coração do homem e vai corrompendo ele a cada ano que passa. E não tem caminho, meus irmãos, que possa fazer o homem voltar, a não ser ele ter a consciência, se arrepender e sair desse caminho. E quando nós falamos sobre a questão aí de Deus sara a nossa nação, é justamente o que diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, e você, por favor, abra a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, para nós lermos juntos esse versículo. Segunda Crônicas, capítulo 7, verso 14, que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? Você pode ler junto comigo, na versão que você tem aí na sua Bíblia? Vamos ler juntos, tá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém, igreja? É uma promessa de Deus. Aqui nesse contexto, obviamente, Deus havia falado com Salomão, ele tinha construído o templo, e Deus tinha falado algumas individualidades, uma particularidade com Salomão. Mas com certeza, essa promessa, esse versículo, ele se aplica no nosso contexto também. Porque, como eu disse, nós podemos observar ao nosso redor e ver que há uma crise instalada nos quatro cantos da terra. Em alguma área, alguma nação está passando por problema. Por mais que ela seja desenvolvida, né? Porque tem aquela questão assim de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Mas a grande verdade é que mesmo esses países desenvolvidos ou subdesenvolvidos, todos eles passam pelos seus problemas. É como se a gente comparasse, né? E talvez seja um exemplo bem contrastante aqui. O pobre, ele passa por um problema, talvez porque ele seja pobre, mas ele tem os seus problemas. O rico, ele, mesmo com dinheiro, ele tem os seus problemas, ele tem as suas dificuldades. Aí algumas pessoas dizem assim, mas como que um rico vai ter problema com dinheiro? Tem, e muitos. Então aqui a questão não é se tem ou não, não é se é país desenvolvido ou não, não é se é presidente A ou presidente B, mas a questão é muito além, é muito maior. É as nações que já estão corrompidas pelo pecado, já estão moralmente destruídas e espiritualmente dizendo, já estão muito longe e distante de Deus. E aí quando a gente quer um país melhor, com certeza precisamos, como cidadãos brasileiros, como eu disse, mas para nós cristãos, vai além disso. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender que a cura para a nação, o país, o mundo, ele só vai melhorar o dia que toda a humanidade se render aos pés de Jesus. Você crê comigo nisso? Amém? É só dessa forma que veremos uma real e verdadeira transformação.
É claro que às vezes a gente, né, puxa sardinha para um lado, para um político, o outro, enfim, cada um tem o seu, e não quero entrar nesse mérito, mas o que eu quero que a gente pense, principalmente nesse período que nós estamos vivendo, e dia 7 já está chegando, é que nós precisamos realmente entender que o problema, ele vai muito além do que se está falando nas linhas de reportagens. Para nós cristãos, que conhecemos a palavra de Deus, que já fomos salvos, fazemos parte de uma igreja, nós sabemos que o problema maior do mundo é o pecado. O problema maior da humanidade é o distanciamento de Deus, é a sua vida espiritual. E aí, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que há uma promessa de Deus, aonde Ele convoca o seu povo, o seu povo. Deus não estava convocando aqui nesse caso os ímpios. Deus não estava falando, um exemplo, só citando aqui, talvez esteja fora desse contexto, mas só para a gente lembrar de algumas nações. Deus não estava falando com a Babilônia, com os persas, não. Deus estava falando com o seu povo, o povo de Deus. E aí o Senhor, então, Ele convoca o seu povo, dizendo, olha, se o meu povo... Aqui a Bíblia não está dizendo, olha, se os babilônios, se os persas, não, se os filisteus, não. A Bíblia está dizendo, se o meu povo, quem é o povo de Deus? Aqueles que conhecem quem é Deus. Aqueles que já sabem quem Deus é. Aqueles que já servem a Deus. Aqueles que já têm uma comunhão com Deus, aqueles que andam com Deus. E aí há uma convocação dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. E aqui quando fala pelo nome, é quando você faz a sua oração. Quando algumas pessoas, né, elas têm alguns jargões, cada um tem o seu, né? Alguns falam, Senhor, meu Deus, meu Pai. Alguns falam, Papaizinho. Outros falam, Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaac. Cada um começa a sua oração de um jeito. Mas são essas pessoas que a palavra de Deus está dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, que está me chamando. Se o meu povo, eu, você... Agora aqui é uma aplicação mais contextualizada, sair lá do passado. Mas se você, eu, nós, que chamamos pelo nome de Deus, e aqui há algumas indicações do que Deus pode fazer quando a gente também faz alguma coisa. E quando nós olhamos para esse versículo diz, se humilhar, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Irmãos, uma das coisas que nós precisamos ter no nosso coração, ainda que para alguns seja difícil essa questão de humilhação, mas a Bíblia diz que nós devemos nos submeter a Deus. E quando você se submete a Deus, você está se humilhando na presença de Deus. A Bíblia não está dizendo que nós devemos se humilhar na presença de homens, mas nós devemos nos humilhar na presença de Deus. Por quê? Porque através dessa humilhação, quando a gente fala de humilhação, é esse reconhecimento que nós não somos nada e que toda a vaidade do nosso coração precisa estar longe de nós, mas a grandeza, o governo está nas mãos de Deus. A palavra do Senhor lá em Tiago, capítulo 4, versos 6 a 10 diz, Deus, Ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Escute isso. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. É o que a palavra de Deus está dizendo. Que nós devemos nos humilhar na presença do Senhor, para que no tempo certo Ele nos exalte. Se nós queremos apostar no futuro de esperança para nosso país, para a nossa nação, nós devemos o quê? Como igreja, se humilhar na presença de Deus, pois ao tempo certo Ele nos exaltará. Dizendo que Ele estará no controle de todas as coisas. É por isso, e a sua justiça, e todas as outras coisas serão
acrescentadas. O que é que nós estamos vivendo nesse período, nesse momento? O que é que está mais borbulhando nos assuntos das redes sociais ou na televisão? É por justiça, é por um país melhor. E a Bíblia está dizendo: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não a minha, não a sua, não a justiça do homem. Busquem, pois, primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém, igreja? E é isso que nós devemos fazer, como povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a presença do Senhor, Ele vai nos exaltar. Ele vai te exaltar. Quando eu leio a Bíblia, eu posso ver claramente várias situações de homens que também passaram por situações como essa. Por exemplo, Daniel. Daniel, que era um garoto que foi levado para a Babilônia, e mesmo longe da sua origem, da sua cidade, do seu país, da sua nação, lá na Babilônia, ele foi temente a Deus. Uma das características mais fortes de Daniel é quando fala que ele não queria se contaminar com as iguarias do rei. Então isso mostra que mesmo com o caos instalado ali naquele momento, Daniel ele foi fiel a Deus. Ele buscou primeiro o reino de Deus. Ele buscou primeiro a vontade de Deus. E mesmo quando a gente olha a situação que estamos vivendo, e nós também, se declararmos no nosso coração, se nós nos posicionarmos, eu quero viver na presença de Deus, eu quero buscar o reino de Deus, ainda que esteja um caos ao nosso redor, Deus exaltará a sua vida em nome de Jesus. Mas a gente precisa se posicionar, né? Diante da palavra de Deus, que está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Dando aqui continuidade nesse versículo mesmo, que é tão precioso para nós entendermos o nosso contexto atual e fazermos essa aplicação, diz que para Deus sarar a nossa nação, é necessário orar. Orar é fundamental. Uma coisa que eu e você fazemos diariamente, mas que a gente não pode abrir mão dessa ferramenta, desta arma da oração, que pode mudar o rumo da nossa nação. Eu acredito muito, né, que Deus, Ele levanta e abate homens. Na Bíblia está isso, como Ele quer. E eu acredito muito ainda que a oração, ela tem poder. Ela tem poder para mudar o destino da vida das pessoas. Ela tem poder para mudar o rumo daquela história. Bom, eu e você já tivemos grandes experiências que através da oração, Deus mudou muita situação. Quem já passou por isso, orando por uma situação, deixa eu ver, e já Deus mudou a história, né? Lá no trabalho, na família, na sua saúde. Sim, a oração, ela é fundamental. E aqui nós vemos, meus irmãos, a palavra de Deus falando: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. A oração, ela deve fazer parte da nossa agenda. E é por isso, e reforço, né, que bom será ver você aqui na terça-feira, orando junto conosco, dobrando os joelhos, se você puder, não vai trabalhar, vai tirar o dia de folga, vem aqui orar conosco, porque é isso que Deus quer, que a gente ore. Ah, pastor, vou orar em casa. Não, para com isso, já deu tempo, vamos orar na casa do Senhor, vamos orar na casa do nosso Pai. Ele se alegra quando a gente está na casa dele. Você não se alegra quando você tem sua casa e recebe seus convidados, seus filhos, seus netos? Como é que seu coração fica? Cheio de alegria, não é? Você de repente prepara lá um suco especial ou uma refeição para receber aquelas pessoas com tanto carinho e amor. Queridos, Deus, Ele também se alegra de ver eu e você na casa dEle. Ele é o nosso Pai. E a gente precisa, com certeza, praticar a oração para que toda a corrupção, toda a sujeira, todas as coisas ruins que a gente tem visto e até sofrido possam
acabar de uma vez por todas. Talvez, né? Que bom seria, não sei, mas eu acredito que o rumo da nação, ela pode mudar por causa da oração. Deixa eu consultar você. Você acredita nisso? Que a sua oração, a oração da igreja, e você sabe disso, há milhares de igrejas, fazendo até jejum, convocando o seu povo, se você puder, faça isso também. É uma ferramenta que Deus nos deu para mudar a nação. A oração, ela muda a nação. A oração, ela muda os corações daqueles que estão presos, talvez, pela garra de Satanás. Amém, igreja? Nesse texto aqui, nesse versículo, para Deus sarar a nação, é necessário a gente continuar buscando a Deus. Diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar. Ah, interessante esse detalhe, porque acabamos de falar de orar, mas orar não é buscar a Deus? Sim, mas aqui está falando de profundidade. Porque às vezes, né, não sei se é o seu caso, mas tem pessoas que oram porque são obrigadas. Ah, eu vou orar porque tem que orar. E aí fazem as coisas mecânicas. Só que aqui o texto, ele vai um pouco mais além. Orar e me buscar. Faça a sua oração de entrega, de relacionamento, mas me busque. E a palavra do Senhor, né, nos fala em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso quer dizer, meus irmãos, que tem pessoas que estão buscando a Deus mecanicamente. Estão buscando a Deus porque é a sua rotina, porque é o seu dia a dia. Mas não é assim o relacionamento que Deus quer, porque lá em Isaías, capítulo 55 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Enquanto está perto. Deus não é um Deus de longe. Enquanto está perto, é relacionamento, é proximidade. Então, eu começo a entender que não é só orar, mas eu preciso ter Deus perto de mim. Não é só fazer a minha rotina matinal ou devocional de orar. Opa, fiz a minha parte, legal, ok, estou bem com Deus. Não, é o meu relacionamento, é a minha proximidade, é a minha comunhão com Deus. Aí sim, né, Deus vai manifestando o seu poder. Quando a gente olha para esse versículo, meus irmãos, nós vamos ver que para Deus, de fato, sarar a nossa nação, é preciso se converter dos maus caminhos. É a Bíblia que está dizendo: se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Sabe, aqui, meus irmãos, com certeza há uma palavra específica no sentido de se afastar das coisas que desagradam a Deus. A palavra do Senhor, ela nos diz que Deus, Ele é santo. E nós precisamos ser santos. A palavra do Senhor, ela diz que sem santidade, ninguém verá a Deus. Ou seja, é o que esse versículo está dizendo. Se converter dos seus maus caminhos. Quando a gente fala sobre a conversão, nós estamos falando sobre mudar de direção. Se você estava caminhando nesse sentido, e esse sentido, ele estava te levando para longe de Deus, ele estava te levando para distante de Deus, e Deus estava ficando cada vez mais distante, a conversão, ela é esse giro de 180 graus, aonde você começa a se afastar do caminho mau, e começa a ir em direção a Deus. Isso é conversão. A conversão, ela não é quando você está no caminho mau, e aí você olha para trás, mas volta para cá. Você até faz uma viradinha, olha, mas continua. Não, a conversão, a mudança de comportamento, é isso que diz lá em Romanos capítulo 12, né, que diz
que nós devemos ser transformados pela mentalidade da nossa mente. É essa conversão, é esta mudança que nós precisamos ter. E é essa mudança que a igreja precisa orar. É essa conversão que nós precisamos clamar. Porque não vai adiantar, talvez, com a postura dos políticos, ou quem quer que seja, eles fazerem alguma coisa para melhorar o Brasil. Sim, vai ajudar em algumas coisas, mas o que realmente vai mudar a situação é a conversão da nossa nação, do nosso país. E é a nossa responsabilidade, eu e você, nós orarmos. Deus, converte essa nação. E clamarmos, declararmos, dizer, esta nação é do Senhor Jesus. E agora, para concluir, finalizar esse versículo tão importante para nós, nesse contexto que estamos vivendo. Aí diz, né, o versículo, o que vai acontecer? As promessas de Deus serão derramadas. Diz aí, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, o que vai acontecer? Deus ouvirá a nossa oração, perdoará os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Isso aqui é muito profundo. Porque aqui não há uma questão só espiritual, mas também nesse plano físico que nós vivemos. E o que eu mais penso, né, é que o que a gente deseja é um país melhor para as futuras gerações. Né? A gente não, às vezes algumas pessoas já falam até assim, eu já estou indo para o céu mesmo, então não faz mal como o Brasil vai ficar. Mas quem vai ficar no Brasil? De repente o Senhor Jesus te leva hoje. Mas quem vai ficar? Seus filhos, seus netos, seus bisnetos, a sua geração, a sua descendência. Então, essa palavra, meus irmãos, é para mim, é para você hoje. Nós somos o povo do Senhor. E está nas nossas mãos o desejo de mudar a nossa nação. Com certeza no nosso coração existe isso. Mas ela virá muito mais se nós, o seu povo, se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se arrepender dos seus caminhos. Então Deus vai ouvir dos céus, Ele vai perdoar os nossos pecados e Ele vai sarar a nossa terra. Ele vai sarar o coração das pessoas. Ele vai sarar a terra que você pisa. Eu não quero me estender, mas para quem lê a Bíblia e conhece, principalmente o Antigo Testamento, sabe que muitas coisas que davam errado, talvez nas plantações, na colheita, é porque as nações já estavam muito longe de Deus. As crises que Israel passava, a fome que Israel passava, tudo isso era permissão de Deus, porque eles tinham se afastado do caminho do Senhor. Então, com certeza, essa palavra de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, ela é muito forte nos dias de hoje. Porque os problemas que nós estamos vivendo, eles vão e atingem o problema do agora, o físico, esse plano físico que você vive, essa vida que você vive, mas também a vida espiritual. Não só de agora, mas do futuro também. Então eu quero convidar os irmãos, depois de nós meditarmos e entender que Deus só vai trazer a cura através do nosso posicionamento. De orar, buscar a Deus, se arrepender dos nossos maus caminhos
E Deus vai sarar essa terra. Então, eu quero convidar os irmãos a se colocar de pé, por gentileza. Nós já estamos encerrando o culto dessa noite. E nós temos um tempo de buscar a Deus, se humilhar na presença dEle, orar, né? Nós se arrependermos dos nossos pecados, clamar a Deus para que Ele possa sarar a nossa nação. Feche seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Aquilo que Deus colocou no teu coração, eu sei que você ama o nosso país, a nossa nação. Eu sei que você ama viver nesse país, ainda que alguns sonhem morar em outros lugares, mas é o país que Deus colocou você. E hoje nós temos essa responsabilidade de orar pelos governantes, pelos políticos, pelas manifestações do dia 7, pelo nosso país de norte a sul, de leste a oeste. Que venham tempos de bênçãos, que venham tempos de mudança no nosso país. E nós estamos aqui para orar. Deus, comece a orar. Deus e Pai amado, em nome de Jesus, comece a falar com o Senhor. Comece a interceder pela tua nação, pelo país que você mora. Comece a interceder pela população que mora nesse país, inclusive eu e você, a nossa família que mora aqui. Comece a clamar a Deus pelas nações. Comece a clamar a Deus para que traga cura, restauração. Comece a falar com Deus, dizendo: Deus, sara a nossa nação, salva a nossa nação. Oh Deus, que o nosso país seja do Senhor Jesus, que as pessoas se convertam, que as pessoas vão para a igreja ouvir a tua palavra. Comece a falar com o Senhor. Somos nós que fomos levantados nessa geração, e agora, hoje é o tempo da mudança. Então faça parte desse mover espiritual. Ore a Deus, clamando com todas as suas forças. Deus, muda a nossa nação, muda a nossa história, muda o destino, Pai. Nós temos visto tantas coisas horríveis acontecendo, não sabemos nem mais o que é verdade nas reportagens. Há tantas fake news, Pai, que muitas vezes são para enganar o povo, mas os teus filhos jamais serão enganados, porque o Senhor é conosco. E nós estamos aqui nesta noite levantando um clamor pelo nosso país que tanto amamos, Pai. O Senhor nos colocou nesse país. A gente poderia ter nascido nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia ou qualquer outro lugar, mas nós nascemos aqui no Brasil e nós amamos esse lugar. Nós queremos o melhor para o nosso país, Pai. E nós oramos aqui como igreja, estamos clamando ao Senhor: cuida do nosso país, Deus, tira a gente dessa corrupção, dessa ladruagem toda que existe, ó Deus, nos lugares mais ocultos, escondidos, que os olhos humanos não estão vendo, mas quanta maldade, ó Pai, está acontecendo, até mesmo nesse exato momento. Pessoas sendo estupradas, pessoas sendo roubadas, pessoas sendo sequestradas. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai, porque é a maldade do coração do homem. Mas nós como igreja, Pai, levantamos um clamor ao Senhor para sarar esses corações que estão endurecidos, ó Pai. Em nome de Jesus, ouve a nossa oração, Deus, que fazemos. É uma promessa, Pai, que diz: se nós nos humilharmos, se nós orarmos, se nós buscarmos o Senhor e se converter dos nossos caminhos, o Senhor vai ouvir a nossa oração. O Senhor vai curar essa terra, Pai. Ó Deus, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Ó Deus, quantas coisas que nós falamos, pensamos, que também erramos, Deus. Não é só o ímpio, mas o teu próprio povo muitas vezes peca, está longe da presença do Senhor. Nós queremos nos arrepender de todo e qualquer pecado, Senhor, da igreja de Jesus Cristo. Nós queremos, ó Deus, pedir perdão pelos nossos erros, Pai. Limpa o nosso coração, limpa o coração da igreja, porque a tua palavra diz, ó Deus, que nós somos a noiva de Cristo.
E a noiva de Cristo, ela tem que se apresentar pura, imaculada, santa. Por isso, ó Deus, nos ajuda a caminhar nessa tua vontade, a andar na santidade, Deus, longe dos caminhos maus, porque assim o Senhor vai ouvir a nossa oração, o Senhor vai manifestar o teu poder sobre as nossas vidas, Pai. E com certeza, Deus, o Senhor irá sarar o coração, essa terra que está ferida. Ó Deus, traz um tempo de prosperidade. Nós como igreja podemos, na autoridade do Senhor, declarar, ó Deus, um tempo de prosperidade, um tempo de mudança, um tempo de cura para a nossa nação, um tempo de conversão de corações duros. Ó Deus, toma nas suas mãos os políticos, presidentes, governadores, senadores, vereadores. Ó Deus, todos esses que estão lá trabalhando em prol da nação. Que o Senhor cuide desses homens, Deus. Oramos pelas manifestações do dia 7 de setembro, que elas sejam pacíficas, ó Deus, que não haja maldade. Ó Deus, nós temos esse direito de manifestar o nosso desejo. Então que seja uma manifestação pacífica, ó Deus, porque a tua palavra diz: bem-aventurados pacificadores. Por isso, ó Deus, que cada brasileiro que se posicionar nessa manifestação, ele possa ir, ó Deus, com o desejo de um país melhor, de contribuir para a sua nação. Ó Deus, cuida de nós, cuida do nosso país, da nossa nação. Muito obrigado, porque nós cremos que o Senhor está conosco, nos abençoa em todos os momentos. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes de dispensar os irmãos, só lembrando, a partir do próximo domingo não precisa fazer mais inscrição para o culto, tá bom? Só essa informação aos irmãos. E passa lá, né, na banquinha ali dos adolescentes, pega o alfajor, o brigadeiro, vai abençoar muito a vida deles, tá? Levante suas mãos aos céus. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Deus abençoe. Vai na paz de Jesus.